Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Tudo começou nos anos 90. Eu era guarda florestal no norte dos Estados Unidos. Para proteger minha identidade e as famílias envolvidas, não direi o estado exato, mas basta saber que era perto da fronteira norte do país. Estava voltando ao trabalho depois de uma lua de mel incrível com meu marido. Embora ele soubesse sobre minha escolha de carreira, nunca gostou da ideia de eu ficar sozinha na natureza. Ele tinha medo por mim, pois sou uma mulher baixa. Tenho cerca de 45 quilos. Mas esse não é o foco da história. Meu marido queria que eu ficasse em casa e tivesse um filho, mas isso não era para mim. Exigi voltar ao meu trabalho, onde passava dias, às vezes semanas ou meses, entre as árvores e a natureza. Infelizmente, nunca consegui voltar ao meu emprego favorito. Não de verdade. De qualquer forma, a viagem de volta ao trabalho era longa, já que eu me mudei para a casa do meu marido do outro lado do estado. Mas valia a pena. A neve no topo das árvores se estendia até onde os olhos podiam ver. Nunca deixava de ser bonito. As longas viagens pela natureza eram sempre as minhas favoritas, embora agora eu não consiga mais suportá-las. Era inverno naquela época. Eu havia me inscrito para ficar de vigia contra incêndios, para garantir que, apesar de toda a neve, nenhum jovem irresponsável deixasse fogueiras acesas. E enquanto essa era minha função formal, minha verdadeira tarefa era garantir que os caminhantes não se perdessem e manter um olho na vida selvagem. Com o inverno rigoroso até aquele momento, cheguei ao posto de guarda florestal com meu Ford 92. E depois de muitos votos de boa sorte e fofocas com as meninas, segui para minha torre de vigia favorita. Se minha memória não falha, a viagem até o melhor local de estacionamento deveria levar cerca de 3 horas. A estrada foi ficando mais difícil e eventualmente não pude continuar, embora não tenha chegado à área de estacionamento que eu queria. Imaginei que, quando a nevasca diminuísse, eu poderia dirigir até o meu local preferido. Peguei meu mapa, circulei onde tinha estacionado e olhei para o caminho à minha frente. Era longe, mas eu já tinha feito trilhas mais longas, então não estava preocupada. Caminhar na neve era algo que eu realmente amava. O som da neve se quebrando sob os pés, o manto branco com pegadas ocasionais de animais, parecia que eu estava em um conto de fadas. Isso era o que me atraía de volta ao meu trabalho. Embora eu amasse e ainda ame meu marido, meu verdadeiro amor sempre seria a natureza. O dia passou em um piscar de olhos, caminhando pela neve, fazendo pausas quando eu estava cansada, desenhando nos meus cadernos e tirando fotos para mostrar a todos. Quando me dei conta, o dia já tinha acabado e o sol estava prestes a se pôr. Segundo o meu mapa, eu estava perto da torre, mas não tinha certeza se poderia acampar à noite ou não. A ideia de entrar na torre quente e conversar com o guarda que estava lá antes parecia ótima. Chocolate quente, uma cama quente, ou pelo menos mais quente que acampar, mas ao mesmo tempo, a floresta que eu amava estava desaparecendo rapidamente em um turbilhão de branco e preto. Teria sido fácil perder a torre completamente. Tomei a decisão de montar acampamento e não me perder no deserto nevado. Comecei a montar minha barraca e a empacotar a neve. Fiz uma pilha de lenha que trouxe comigo e acendi uma fogueira. Tomei todas as precauções necessárias para acampar na neve, algo que eu sinceramente gostava muito. Lembro-me de olhar para a torre à distância, ainda longe de mim, antes que o sol se pusesse completamente, pensando em como eles eram sortudos por estarem em um abrigo de verdade. Cozinhei meu jantar naquela noite, alguma carne, se não me falha a memória. Lembro-me distintamente do cheiro de carne, mas posso estar errada. Então comi, apaguei a fogueira e fui dormir. Minha barraca e saco de dormir estavam tão quentes quanto podiam estar, e eu estava aproveitando para acampar novamente depois de meses longe. O som do vento batendo na barraca começou a me embalar, e logo adormeci. Acordei com um uivo horrível. Levantei com um susto, saí rapidamente da barraca com a lanterna na mão. Iluminei a paisagem coberta de neve, procurando a origem do barulho. "Olá!" gritei na noite. Pensei que alguém pudesse estar ferido. "Está tudo bem, sou guarda florestal. Você precisa de ajuda?" "Onde você está?" gritei novamente. O ar frio irritava minha garganta a cada pergunta. Olhei ao redor, mas não vi nada. Tentei lembrar de qual direção o som tinha vindo, mas não consegui. Como parte do meu trabalho, era minha responsabilidade ajudar pessoas nessas situações. Era a razão pela qual eu estava estacionado aqui pelo resto do inverno. Eu voltei para a minha barraca, pegando meu equipamento
e enrolando meu saco de dormir em tempo recorde, caso me perdesse. Deixei minha barraca lá, não havia tempo suficiente para desmontá-la. Quero dizer que levei cerca de 10 minutos para me preparar completamente e reunir coragem para sair em uma direção. Se eu estiver sendo honesto, minha direção inicial era aleatória, mas na hora, convenci a mim mesmo de que o grito havia vindo daquela direção. Marchando pela neve, as lanternas dançavam entre as árvores. Outro grito veio cerca de 5 minutos depois, se estou lembrando corretamente. Pelo menos, parecia que tinha se passado 5 minutos. Não muito tempo havia passado, isso era certo. Eu estava mais perto desta vez. Parecia feminino, pelo que consegui discernir. Senhora, você está bem? O que há de errado? Gritei na noite novamente, mas nada além de árvores hibernantes podia ser visto. Alô? Você está aí? Tirei um momento e cobri a boca novamente por um tempo. Aquecei meu rosto com a respiração até que ele parecesse um pouco mais quente. Mas durante esse tempo, ouvi outro grito. Este soava como uma palavra, como socorro, mas eu poderia estar apenas tentando dar sentido a isso. Vinha de um pouco mais à direita do que o anterior. Terminei de aquecer minha garganta um pouco e então gritei novamente. Fique onde você está. Eu vou até você. Corri novamente então, na noite, meus pés estalando pela neve rapidamente. E tão rápido quanto havia saído, parei. Vi marcas na neve. Olhando ao redor, havia sangue também, além de pegadas de botas. Segui as marcas de botas por um tempo, mas a trilha abruptamente terminou perto de um grande poço de sangue. Esta pessoa aparentemente havia desaparecido. Olhei em volta descontroladamente e enquanto queria chamar para encontrá-los, algo em mim, algo profundo em meus instintos de sobrevivência, me manteve em silêncio. Era como se a pessoa tivesse sido levantada do lugar e desaparecido na nada. Respirei fundo e tentei pensar. Pensei no que deveria fazer. Um grito ecoou na noite novamente, mais perto do que antes. Entrei em pânico e corri. Desta vez, eu não precisei convencer a mim mesmo de que uma direção aleatória estava correta. Em vez disso, simplesmente fugi na noite. As árvores passavam em um borrão, enquanto eu me movia para dentro e para fora delas, tentando colocá-las entre mim e o que quer que tivesse feito aquele barulho horrível. Corri até meus pulmões arderem e me sentir congelado de frio. Me virei e iluminei com minha lanterna para procurar o que ou quem quer que fosse. Outro grito ecoou pela floresta enquanto eu olhava ao redor. Estava perto. Tentei entender como tinha me seguido tão facilmente, mas então lembrei que estava iluminando uma luz extremamente brilhante em toda a floresta. Apertei meu polegar contra o botão e instantaneamente fui submerso na escuridão. O vento uivava enquanto eu ouvia estalos na neve. Devagar, avancei, certificando-me de me mover o mais silenciosamente possível. Fui em direção à árvore mais próxima, ou pelo menos onde a havia memorizado, e me agachei ao lado dela, cobrindo-me com a neve. Ali, esperei enquanto ouvi os estalos se aproximarem de onde eu estivera em pé, alguns segundos antes, seguidos de outro grito ensurdecedor. Este parecia mais bravo do que os outros. Eu tremia de frio e tremia de ansiedade. Prendi a respiração, esperando que essa coisa me visse, que essa criatura ou pessoa que eu não conseguia nem ver me visse na escuridão absoluta. Esperei, cada segundo parecendo horas. Os estalos se aproximaram, o ar começou a cheirar horrível e fétido, como um tanque séptico. Orei em silêncio enquanto se aproximava mais e mais e mais, até que passou por mim. Fiquei parado, esperando que aparecesse do outro lado e me pegasse, mas quando isso nunca aconteceu, agradeci as minhas estrelas da sorte e silenciosamente me levantei, pronta para ir novamente. Eu tinha um único objetivo em mente: chegar à torre e relatar um animal raivoso ou uma pessoa desnorteada, e relatar uma possível pessoa desaparecida. Então a polícia seria envolvida. Virei minha cabeça na direção da torre, ou onde deveria estar. Sempre fui boa em navegar no escuro, um talento especial meu, ou talvez eu apenas fosse sempre sortuda. Comecei naquela direção, indo o mais devagar que pude. O tempo todo, mantive um ouvido atento para aquela pessoa ou animal. Por algum milagre, encontrei-me segurando uma das pernas da torre. Logo subi os degraus lentamente, garantindo que meus passos não alertassem ninguém sobre minha presença. No topo, vi que as luzes estavam apagadas, mas o brilho fraco de algum dispositivo eletrônico iluminava levemente o cômodo. Não sei exatamente o que era. Pressionei as mãos contra o vidro e esquentei para dentro. Vi alguém deitado na cama. Bati na porta para acordá-lo, mas ele não se moveu nem um pouco. Bati novamente, mais alto desta vez, mas ainda nada. Peguei a maçaneta e abri a porta. Estava destrancada. Entrei
e verifiquei essa pessoa. A sacudi, esperando acordá-la, mas ainda nada. Respirei fundo, então liguei minha lanterna. Vermelho por toda parte. A pessoa deitada ali havia se transformado em uma bagunça ensanguentada. Olhei para minhas mãos e as vi encharcadas de sangue. Eu gritei. Eu sabia que não deveria, mas gritei. Não havia nada mais que eu pudesse fazer. Outro grito daquela pessoa, ou coisa lá fora, respondeu a mim. Entrei em pânico e bati a porta com força. Rapidamente arrastei alguns móveis na frente dela e corri para o rádio. Estava completamente quebrado. Olhei ao redor e vi o que havia iluminado o cômodo. Um velho despertador. Seu brilho verde fraco estava muito brilhante agora. Eu o girei e me apressei para tirar as pilhas. Me preparei da melhor forma que pude. Decidi me encolher para passar a noite. Quando amanhecesse, se eu sobrevivesse, faria meu caminho de volta para meu carro. Nos primeiros momentos, realmente comecei a me sentir esperançosa. Não havia barulhos, não havia gritos, nada. Até que ouvi os passos pesados subindo a torre. Procurei desesperadamente um lugar para me esconder. Mais barulhos. Decidi que, apesar de como sempre terminava nos filmes, me escondi debaixo da cama e rezei. Esperei. Os barulhos continuaram até a porta, quando então ouvi um estrondo contra ela. O vidro da pequena janela se quebrou. Outro estrondo. O sofá rangia pelo chão de madeira. Um terceiro estrondo, e o sofá foi lançado para o outro lado do cômodo. A porta bateu na parede, seguida pelos rangidos dos passos. A madeira gemeu sob seu peso. O que quer que fosse, ouvi cheiros e mais barulhos pelo cômodo. Prendi a respiração. Então veio um ruído de estalos e rasgos de cima de mim. Um líquido pingou no chão, e pingos e batidas. Esperei até que eventualmente soou como se a coisa tivesse saído, mas eu não me atrevi a sair de debaixo daquela cama. Rolei para o lado e comecei a chorar. Meus olhos doíam de tanto chorar. Chorei até não conseguir mais, limpando toda a água do meu rosto e secando-o com minhas roupas. Em algum momento, desmaiei e não acordei até de manhã. Quando consegui sair de debaixo da cama naquela manhã, tive que fazer todo o possível para não vomitar com o cheiro e a visão. Eu cambaleei e, mancando, desci os degraus e entrei na floresta. Depois de um rápido olhar, comecei a correr. Não acho que parei uma vez. Foi uma longa corrida. Mais longa do que qualquer uma que fiz antes ou depois. Mas encontrei meu caminho de volta para meu veículo e subi dentro dele, acelerando de volta para a estação. Meu relato foi registrado, certificando-me de não mencionar que o que presumi não era humano, nem um animal normal. Simplesmente declarei que não vi quem ou o que era. Eventualmente fui interrogada sobre a história. As perguntas são o que realmente me faz pensar que não era humano, me perguntaram. Eu nunca deveria falar sobre isso, mas depois de ouvir as histórias de outros ex-guardas florestais, não tenho motivo para não compartilhar. E enquanto ainda amo como a América cuida de sua própria natureza, às vezes, temo agora mais do que nunca. A razão para isso é esconder coisas como o que encontrei naquela noite. Quando contei ao meu marido, ele ficou chocado. Tudo o que ele pôde fazer foi me abraçar. No entanto, não acho que ele realmente acreditou em mim quando disse que era um monstro, especialmente porque nunca o vi diretamente. Mas de todos os relatos que ouvi online, acredito de todo o coração que posso ter encontrado um Wendigo. E também acredito de verdade que ele ainda está lá fora. A cada pessoa desaparecida registrada nesses parques nacionais, me considero cada vez mais sortuda por não ter sido adicionada a essa lista, por não ter sido caçada e morta por ele. Era 2001. Comecei a trabalhar em uma loja de professores que se chamava literalmente a Loja de Professores, no sudeste de Grand Rapids, Michigan. Devido a uma aquisição corporativa de um negócio familiar, literalmente todos os funcionários pediram demissão de uma vez, chateados com a transferência, e eu me tornei o único empregado. Apareci no meu terceiro dia e estava sozinha. Acabei tentando manter a loja à tona. Estava trabalhando 60 horas por semana e fui considerada gerente quase imediatamente, mesmo sendo uma criança de 20 anos. Desnecessário dizer que eu não estava preparada para estar naquela posição. Agora, a sala dos fundos estava cheia de fios. Era a definição de uma jaula do medo, que é o fenômeno de estar em um espaço que faz você sentir que está sendo observado. Mas, na verdade, é a eletricidade emanando dos fios que pode estar te dando essa sensação. Eu ignorava isso sempre que sentia no começo. De qualquer forma, logo comecei a ouvir sons vindos do piso de vendas depois do horário de fechamento. Sons como livros caindo nas prateleiras,
Coisas se movendo, isso me deixava incomodada. Comecei a ligar para minha mãe na hora de fechar, e a mantinha na linha desde o momento em que apagava as luzes nos fundos até atravessar todo o piso de vendas escuro e sair pela porta da frente, trancando-a atrás de mim. Isso me fazia sentir segura, e ela poderia chamar os serviços de emergência se algo ou alguém me atacasse. Comecei a ouvir coisas se movendo na sala dos fundos, pequenas coisas, mas notáveis no final da noite, quando tudo deveria estar quieto. Um dia, depois que contratei alguns novos funcionários, eu estava na sala dos fundos, na mesa do gerente, fazendo alguns trabalhos administrativos. De repente, senti uma rajada de ar atingir meu rosto. Não havia como negar, nenhuma corrente de ar me atingiu da parede a 2 pés na minha frente. Eu não estava imaginando coisas. Isso era paranormal. Desnecessário dizer que comecei a procurar um trabalho diferente logo após esse evento. E eu sei que isso soa louco, mas ouvi algo estranho por volta das 10 da noite um dia. Ouvi um didgeridoo. Sem brincadeira, estava vindo do cais de carga em uma área totalmente comercial. Não havia casas nas proximidades, apenas empresas e estacionamentos. Um didgeridoo é um instrumento de bambu, um sopro de palheta inventado pelos indígenas australianos do norte. É um som muito reconhecível e, desnecessário dizer, um som totalmente estranho para aquela área. Estando lá sozinha, cercada por esse som misterioso, eu cheguei ao meu ponto de ruptura. Eu estava farta. Pedi demissão logo em seguida e nunca voltei. Desculpe por a história terminar tão abruptamente. Eu gostaria de saber se o prédio ainda é assombrado. Hoje em dia, é uma joalheria. Talvez um dia eu pare para ver se ainda há atividade acontecendo no prédio. Provavelmente não, porém. Meu maior medo era que algo me seguisse para casa. Para alguém que se considerava uma entusiasta do paranormal, eu simplesmente estou tão cansada. Eu simplesmente saí de lá. Nunca postei essa história em nenhum lugar, então vou compartilhá-la. Já tive algumas experiências estranhas na minha vida, mas nada que realmente me assustasse, exceto a seguinte história. Um verão, eu estava organizando uma liga de pôquer no centro de recreação de um complexo de aposentados. Essa é uma história à parte. A propriedade foi construída em um terreno onde o avô de uma amiga minha tinha um viveiro de flores por muitos anos. Apesar de ser um prédio novo, era extremamente assustador. Minha pele se arrepiava só de estar lá. As luzes piscavam, o lugar estava sempre frio e simplesmente não era um ambiente confortável. Você podia sentir uma presença ali. Certa noite, depois que os jogadores foram embora, eu estava limpando apressadamente para poder sair o mais rápido possível. Estava pronto para ir e já estava quase na porta quando percebi que tinha esquecido minhas chaves do carro. Peguei as chaves na pequena cozinha onde as tinha deixado e estava saindo novamente quando alguém pigarreou bem no meu ouvido. Parecia um homem. O som era grave e diretamente no meu ouvido esquerdo. Foi inconfundível. Eu corri. Deixei as portas destrancadas, as luzes acesas. Entrei no carro e fui direto para casa buscar meu namorado da época. Ele voltou comigo e verificou o lugar. Não havia ninguém lá. Meses depois, encontrei a amiga cujo avô era o dono do viveiro. Contei a ela sobre aquela noite e como fiquei apavorado. Ela me olhou como se eu estivesse brincando. Ela então me contou que, quando seu avô faleceu, sua tia voltou para casa para o funeral. Ela insistiu em dormir na cama dele naquela noite, e quando acordou na manhã seguinte, contou à família que tinha ouvido o pai dela pigarreando durante toda a noite. Eu trabalho em uma pizzaria, normalmente dentro, porque meu seguro não cobre reclamações quando dirijo a trabalho, mas, ocasionalmente, cubro um turno de entrega para um dos motoristas, porque o dinheiro é bom. Nossa área de entrega inclui alguns novos bairros classe média alta, com casas padronizadas, gorjetas ruins, uma vila mais antiga dos anos 1940, gorjetas medianas, 2 complexos de apartamentos, ótimas gorjetas, alguns parques de trailers, ótimas gorjetas ou nenhuma gorjeta, e algumas áreas rurais, geralmente boas gorjetas. Não é rural a ponto de ver centenas de estrelas à noite, mas o suficiente para que você não ouça seus vizinhos gritarem. Há cerca de uma semana, eu estava cobrindo um turno de entrega. Voltei para a loja me sentindo bem. Estava recebendo uma média de $5 por entrega, e todas estavam relativamente perto.
Verifiquei se havia mais entregas e tinha uma para um endereço que nunca tinha visto antes. Geralmente entregamos para clientes regulares, então um endereço desconhecido é estranho. Estava em uma das áreas mais rurais. Perguntei ao garoto que atendeu o pedido o que havia de especial, porque havia instruções no ticket. Ele disse: "Eles pediram para você ir pelos fundos, porque a porta da frente não está funcionando." Pensei: ok, isso não é incomum. Muitas vezes as pessoas pedem para você ir pelos fundos, seja porque pintaram a porta, a casa cedeu e a porta ficou difícil de abrir, ou porque estão nos fundos. Enquanto dirigia até a casa, comecei a ter uma sensação estranha. Não gostei muito da ideia de ir pelos fundos de uma casa no meio do nada. Seria muito fácil para alguns bandidos pedirem uma pizza para uma casa abandonada. Existem várias na área rural, e atacarem o entregador. Decidi que ia dar uma olhada no lugar ao chegar lá, e se parecesse suspeito, ligaria para eles e inventaria algo sobre ser contra a política da empresa ir pelos fundos das casas para evitar assaltos. Enquanto dirigia até a casa, percebi que ela ficava no fim de uma estrada que ficava cada vez menos povoada. Ótimo. Estava chegando perto do endereço e dirigindo devagar quando vi uma casa com aparência de abandonada, cercada de árvores, sem endereço. Pensei: espero que não seja essa. Passei pela casa seguinte para verificar o número e, claro, a casa abandonada era a certa. Droga. Nesse ponto, eu ainda não estava muito preocupado, porque na zona rural, os padrões de manutenção das casas são baixos, então uma casa mal conservada não é incomum. Voltei e entrei na entrada da casa, mas estava com um pressentimento ruim. A casa parecia realmente abandonada, não apenas mal conservada. A entrada estava cheia de rachaduras, com pedaços de cascalho e ervas daninhas crescendo. Não havia caixa de correio, latas de lixo, carro, cortador de grama, brinquedos de criança, absolutamente nada no quintal. O quintal não parecia ter sido cortado em anos, e a casa estava em péssimo estado, com o telhado quase caindo e o revestimento da casa desmoronando. A única parte da casa que parecia um pouco decente era a porta da frente, que supostamente não funcionava. As janelas estavam todas fechadas, fazendo 35 graus e úmido, e essa casa não tinha ar-condicionado, todas com persianas ou cortinas fechadas, e algumas até estavam cobertas por tábuas. Nem mesmo vi fios de eletricidade indo para a casa. Não estava escuro, mas já era o fim do dia, e não havia sinal de luzes na casa. Nesse ponto, comecei a ficar bem nervoso. Sou um homem de 1,78, com cerca de 82 quilos. Não estou em ótima forma, mas fiz karatê por 10 anos, então não sou indefeso. Contudo, tento evitar qualquer tipo de confronto, pois sou mais pacifista. Eu não estava muito preocupado em ser assaltado, afinal, não era meu dinheiro, mas não queria ser atacado ou morto. É uma área relativamente segura, mas recentemente, algumas pessoas indesejáveis têm se mudado da cidade, causando um aumento nas invasões de casas e roubos, além de alguns esfaqueamentos e agressões. Decidi que precisava tomar uma decisão. Não iria entrar ali sem pensar, então peguei meu telefone e liguei para o número que eles deram ao fazer o pedido. Enquanto fazia isso, peguei a pizza e deixei a porta do carro aberta. Um carro ligado, com metade dele na estrada e a porta aberta, parece suspeito, certo? Pensei que, se algo acontecesse, poderia chamar atenção suficiente para alguém parar, embora não houvesse muito tráfego por ali. Enquanto me aproximava da casa, o telefone tocou 2 vezes e depois entrou uma mensagem automática dizendo que aquele número estava associado a um aplicativo de mensagens de texto da internet. Aqueles gratuitos que você baixa para enviar mensagens usando um número diferente pela conexão de dados. Acho que era o Haywire. Já tivemos problemas com pessoas usando esses números para trotes. Esse foi um grande sinal de alerta. Meu coração estava batendo forte e meu corpo todo me dizia para dar o fora dali. Não queria ganhar fama de entregador medroso e perder futuros turnos de entrega, e foi isso que me impediu de sair até então. Estava parado ali, segurando a pizza, olhando para a casa, mas sem vontade de ir até os fundos. Estava torcendo para que o morador olhasse pela janela e viesse até a estrada pegar a comida. Enquanto olhava para as janelas da frente, esperando algum sinal de vida, vi uma persiana se levantar na janela ao lado da porta. Um cara realmente estranho, com um chapéu puxado para baixo e óculos de sol grandes, estava me observando, lembrando que ele estava em uma casa completamente escura, cercada de árvores. Ao entardecer, não havia motivo para ele usar óculos de sol. Também vi o que parecia ser um cara grande atrás dele no cômodo, mas isso poderia ser qualquer coisa. Quando ele me viu olhando, murmurou algo e desapareceu, presumivelmente indo em direção à porta da frente supostamente quebrada. Nesse ponto, eu saí correndo. Eu estava perto do meu carro
Então rapidamente entrei no banco do motorista e joguei a pizza no banco do passageiro. Algo que nunca faria, já que sou muito cuidadoso com a limpeza do meu carro. Engatei a ré, mesmo antes de apertar completamente a embreagem, o que fez um barulho horrível, mas eu não me importei. Fechei a porta e a tranquei, e saí rápido de ré até a estrada principal, mesmo sem verificar o tráfego, o que foi muito estúpido da minha parte. Enquanto me afastava, olhei para a casa e vi que a porta de tela na frente estava aberta, mas a porta principal ainda estava fechada. O cara não estava no quintal gritando, espere, volte, nem nada. Ele simplesmente tinha desaparecido. Parei um pouco mais à frente para ligar de volta para a loja e avisar que estava tudo bem e que explicaria melhor quando voltasse. As pessoas nunca ligaram para perguntar sobre a pizza. Geralmente, as pessoas ligam se a entrega estiver 15 minutos atrasada, mas essas pessoas nunca receberam a pizza e, mesmo assim, não ligaram. Isso praticamente confirmou que eles estavam tramando algo ruim. Depois de contar a história aos meus colegas de trabalho, concluímos que foi, no mínimo, uma tentativa de roubo. Colocamos o endereço e o número de telefone na nossa lista de 100 entregas e comemos a pizza. Duvido que eu teria sido realmente assassinado ou algo assim. Talvez assaltado, com uma arma apontada para mim, ou algo mais agressivo, sim. Mas ainda assim foi muito perturbador perceber que facilmente poderia ter entrado em uma enrascada apenas fazendo meu trabalho. Especialmente se os idiotas tivessem escolhido uma casa um pouco menos abandonada para armar o plano. Desculpem por um incidente relativamente menor ter se transformado em um relato tão longo, mas eu gosto de escrever, mesmo que eu não seja tão bom nisso. Para quem entrega pizza, cuidado com situações como essa. Descobri que essa é uma forma relativamente comum de roubar entregadores de pizza. Eu trabalho como segurança em um prédio comercial. A maioria das minhas interações são com o escritório de advocacia que funciona nesse prédio. Mas, tecnicamente, eu trabalho para todo o edifício. Ocasionalmente, há reuniões de negócios de outras empresas e os eletricistas que ficam nos seus escritórios durante a maior parte da semana. No geral, é bem tranquilo. Eu gosto de poder ficar sentado durante o expediente, a menos que ocorra algum incidente ou desavença, o que é muito raro. O pior que aconteceu até esse ponto foi um ex-namorado descontrolado tentando entrar no prédio, apesar de um dos advogados ter uma ordem de restrição contra ele. Isso mudou recentemente, e embora eu não ache que seja motivo suficiente para eu deixar o emprego, definitivamente deixou minhas noites mais interessantes. E eu não as aguardo mais com tanta ansiedade. Estou nesse trabalho há quase uma década. Os donos e a empresa de segurança me tratam muito bem, então é ruim estar sentindo isso. Para referência, eu normalmente trabalho turnos de 15 horas, apenas alguns dias por semana. Fico assistindo às câmeras para ver se algo está acontecendo. Ocasionalmente, também atuo como uma espécie de recepcionista do prédio, apenas ajudando todos a se sentirem seguros. Sou um pouco mais velho, então além daquele encontro com o ex que mencionei antes, e talvez mais um ou dois que não me lembro agora, eu normalmente chamo os oficiais mais jovens para lidarem com qualquer coisa que fique física. À medida que o dia vai terminando, geralmente fico sozinho no prédio, e eu gosto disso. Mover-me muito faz minhas costas e joelhos doerem, e eu aprecio o pagamento pelas minhas horas mais longas, pois isso me ajuda a colocar meus filhos na faculdade comunitária. Em média, minhas noites são assim. Observo as câmeras para garantir que todos do escritório de advocacia cheguem a seus carros em segurança. Faço uma última rodada com os mais jovens. Eles geralmente voltam para o escritório de segurança antes de mim, já que leva um pouco mais de tempo para fazer minha área. Depois, costumo ficar perto da mesa na entrada, só para garantir que todos os eletricistas também cheguem a seus carros em segurança. Isso não faz parte exatamente do meu trabalho, mas gosto de conversar e me atualizar com alguns deles. Do meu ponto de vista, meu trabalho é manter todos seguros até que saiam da propriedade. Sinto que devo sempre mantê-los sob vigilância, mesmo enquanto eles saem. Depois disso, certifico-me de que todos tenham saído do prédio. Então, dou adeus e boa noite ao restante da equipe, geralmente 2 outros oficiais. E eu me acomodo na minha mesa, verificando as várias câmeras até que o segurança do turno da madrugada venha me substituir. Faço isso 3 ou 4 dias por semana, e na minha idade mais avançada, gosto de ter 3 ou 4 dias de descanso. Definitivamente, preciso disso para acompanhar todo o caos da minha vida familiar com netos e tudo mais. Bem, o problema começou há um mês, quando notei algo muito estranho acontecendo nos fundos do prédio. Naquela área específica da câmera, consigo ver talvez 2 ou 3 carros, no máximo.
Na maioria das vezes, é apenas o meu velho Chevy caindo aos pedaços atrás do estacionamento. Há um pouco de vegetação, como eu chamo, mas na verdade são apenas 1 ou 2 lotes crescidos demais, que nunca foram desmatados, pelo que eu sei, e acho que ninguém vai fazer isso. Eu sei que aquele terreno foi vendido há algum tempo, talvez uns 8 ou 9 anos. Todos esperávamos um novo escritório ou um complexo de apartamentos, talvez até uma lanchonete ou algum outro restaurante fast food, mas nada nunca saiu disso. Estou dizendo isso para pintar um quadro de como é o local e para você entender totalmente por que fiquei um pouco nervoso com um possível incidente quando vi pela câmera um homem pálido saindo rastejando da vegetação naquela área, em 4 patas. Minha primeira reação foi pensar que era uma brincadeira, algo com o que raramente lido. Os únicos jovens que aparecem no prédio estão apenas cortando o caminho, ou então era alguém realmente drogado. A cidade onde vivo não tem muitos problemas com drogas. Eu diria que, no geral, é um lugar muito limpo. E além disso, as substâncias das quais ouvi falar por aqui não são do tipo que fazem alguém rastejar de 4 como um animal selvagem. Um pouco contrariado, lembro-me de querer um último dia fácil naquela semana. Então me levantei, minhas pernas e minhas costas estalando, e me alonguei por um momento, mantendo os olhos na câmera para ver exatamente o que essa pessoa ia fazer. No momento, ele estava apenas correndo, se escondendo entre os carros de um lado para o outro. Acho que, se fosse algo mais, eu ainda não tinha ligado os pontos. Parecia apenas alguém perdendo a cabeça, saltando como aquele cara Gollum do Senhor dos Anéis. Certifiquei-me de pegar minha lanterna e as algemas, e fui em direção à saída dos fundos. Lembro-me de ter minhas chaves comigo, para garantir que não ficasse trancado. Fiz o caminho até a porta dos fundos, torcendo para que a pessoa não tivesse feito nada mais esquisito desde que saí das câmeras. Certifiquei-me de abrir a porta silenciosamente, bem, tão silenciosamente quanto aquelas portas de barra de metal podem ser abertas, e iluminei a escuridão com minha lanterna. Com um clique, eu consegui ver rapidamente o indivíduo se arrastando de volta para os arbustos. Não tenho certeza de quão rápido foi, mas foi muito rápido, e embora eu estivesse um pouco preocupado com a possibilidade de ser alguém com problemas, tive a impressão de que ele não queria ser visto. Verifiquei se a porta dos fundos estava trancada e voltei para o meu posto para o restante da noite. Nada mais apareceu nas câmeras que fosse estranho. Mais tarde, contei à minha filha sobre esse incidente quando cheguei em casa. Por causa do trabalho e da rotina dela com as crianças, ela é meio notívaga. Costumamos conversar um pouco antes de ela ir dormir, e então é minha vez de cuidar dos netos. Quando contei sobre isso, ela ficou apavorada, para dizer o mínimo, dizendo que eu precisava levar uma arma ou uma faca para o próximo turno. Mas eu disse para ela não se preocupar tanto, que provavelmente minha velha mente estava me pregando peças e que talvez eu precisasse dormir mais a cada noite. Ela concordou, mas me fez prometer levar uma faca de bolso pelo menos no próximo turno. Como ela é tão severa quanto a mãe dela era, eu realmente não podia dizer não. Depois do meu fim de semana, fiz questão de levar minha faca de bolso, como ela pediu. As 2 primeiras noites foram tranquilas, bem, pelo menos em relação àquela coisa que saiu dos arbustos. Eu tive um susto quando alguém foi acidentalmente trancado no prédio e bateu na porta do meu escritório de repente e com força. No fim das contas, era um caso ruim de intoxicação alimentar. A pessoa não se sentiu segura para dirigir e queria ficar no escritório até se sentir melhor para pegar a estrada. Não foi um grande problema de segurança, mas eu ainda preferia que alguém tivesse me avisado. Além disso, a semana estava indo bem. Certa noite, estava balançando na minha cadeira, ouvindo um podcast, quando vi a mesma pessoa pálida sair da linha das árvores. Eu a encarei por um momento, depois a vi olhar diretamente para a câmera. Finalmente tive uma visão longa e clara da pessoa, enquanto eu congelava de horror. Agora, em todos os meus dias, eu nunca vi nada igual. Seus olhos estavam profundamente afundados. Era muito, muito mais alta do que eu pensei inicialmente, quando a vi naquela outra noite. Pelo menos teria sido se estivesse de pé. Também parecia ter unhas ou garras muito longas, que pareciam sujas, mas eu não tinha certeza de quê. Elas pareciam ser de cor marrom escuro. Enfim, a coisa acabou se esgueirando de volta para a vegetação. Não sei por quanto tempo fiquei sentado ali, estudando aquilo, mas percebi que meu turno estava quase acabando e meu telefone havia descarregado em algum momento. Não sei quando. Assim que meu turno acabou, fui liberado para a noite. Não fiquei para conversar com o cara que me substituiu. Apenas corri o mais rápido que minhas velhas pernas puderam me levar até o meu carro e dirigi direto para casa. Eu contei para minha filha naquela noite. Ela ficou mais preocupada, temendo que eu estivesse perdendo a cabeça ou que talvez tivesse um tipo de perseguidor.
Nenhuma dessas opções nos agradava. Nada mais aconteceu naquela semana, e meu filho me levou ao médico no fim de semana. Sei que não contei toda a verdade para eles, mas não queria ouvir que eu não poderia mais trabalhar, ou que teria que ser colocado em um asilo, ou algo assim. No caminho de volta do médico, meu filho me disse que acreditava em mim e que não achava que eu estava inventando. Ele sugeriu que eu tentasse fazer algumas gravações, então tentei na vez seguinte em que fui trabalhar. Conversei com alguns dos guardas mais experientes em tecnologia, perguntando como poderia gravar com o celular, mas me certifiquei de não contar a eles quais dias ou horários eu queria. Só disse que havia algumas coisas que eu queria rever. Não sei o que eles pensaram que eu estava buscando, mas eles me mostraram como. São boas pessoas. Eu me lembro claramente da reação da minha filha e do meu filho ao vídeo que mostrei a eles. Ambos acharam que eu tinha um perseguidor e disseram para eu chamar a polícia. Eu queria ter feito isso naquela hora, mas fui teimoso. Na minha cabeça, eu era um segurança e não precisava da polícia interferindo no meu trabalho. Desde então, vejo isso em quase todo plantão, e quando aparece, sempre acaba me observando, olhando pelas câmeras. Mas o pior foi o dia em que um garoto apareceu perguntando se podia colocar um cartaz de gato desaparecido na janela. O gato era um calico chamado Tab. Ele me disse que morava por perto e que Tab havia sumido 2 dias antes, indo para o terreno baldio. Ele pediu para ficarmos de olho. Normalmente, o gato só saía por no máximo um dia. Não dei muita importância na hora, achando que alguém já tinha levado o gato para casa, mas fiquei de olho no bichano durante o dia. Alguns advogados mencionaram ter visto um gato no estacionamento, mas toda vez que eu ia verificar, não via nada. Naquela noite, vi o mesmo gato nas câmeras, andando perto do meu carro. Tomei nota e saí para tentar pegar o gato do garoto. Mas, quando me aproximei, ouvi gritos e miados. Corri para a porta, abri com força e olhei para fora. A coisa estava agachada sobre Tab, com manchas vermelhas ao redor da boca. Eu congelei. A porta se fechou sozinha com um estrondo. Meu coração disparou. Parecia que eu estava tendo outro ataque cardíaco, mas, ao perceber que não havia dor no braço, percebi que estava apenas em pânico. Verifiquei se a porta estava trancada, e depois de um tempo, voltei para a sala e desabei na cadeira. Minha cabeça girava, pensando em como dar a notícia ao garoto. Quando olhei para as câmeras, senti meu coração saltar. A coisa estava encarando a câmera. Não, era como se estivesse olhando diretamente para mim, mordendo o gato repetidamente. Não tenho vergonha de dizer que comecei a chorar. Fiquei ali, em choque, até que um farol iluminou a criatura. Eram os faróis do próximo guarda que chegava para o plantão. A criatura foi atropelada pelo carro, largando o gato da boca e fugindo para a floresta. Eu estava muito abalado. Quando o outro guarda chegou ao escritório, ele estava preocupado comigo, mas eu disse que tinha visto o gato que o garoto procurava ser pego por um animal selvagem. Quando ele perguntou que animal era, eu disse que parecia um lobo ou coiote, mas que não podia ter certeza. Isso pareceu uma resposta suficiente para ele. Ele me acompanhou até o carro para garantir que o animal não voltasse. Outra vez específica que me lembro foi quando a coisa entrou no prédio. Não acho que foi por minha causa. Sou sempre muito cuidadoso ao trancar as portas. Minha filha diz que sou paranoico com isso, mas eu digo que sou cauteloso, especialmente depois que tudo isso começou. Naquela noite, a criatura não tinha aparecido antes, e eu esperava uma noite tranquila. Mas, como pulgas em um cachorro de rua, aquele monstro apareceu nas câmeras. Nos encaramos novamente, um jogo que eu já odiava. Logo, ele inclinou a cabeça e saiu do quadro da câmera. E dessa vez, eu digo que ele andou. Levantou-se nas 2 pernas, muito mais alto que os carros no estacionamento. Logo, viu aparecer em outra câmera, perto da porta dos fundos. Ele empurrou, e eu ri para mim mesmo, sabendo que não conseguiria entrar. Não iria forçar uma porta de metal. Eu estava calmo, talvez até um pouco divertido com a estupidez da criatura. Ela olhou para a câmera novamente e parou de empurrar a porta. Em vez disso, estendeu a mão para a maçaneta. Meu coração deu um salto, mas me lembrei de que a porta deveria estar trancada, especialmente se todos fizessem seu trabalho direito. Mas eu vi quando ele puxou a porta, e ela abriu. Ele então correu em 4 patas pelo prédio em uma velocidade incrível, pulando de câmera em câmera. Levantei e verifiquei a porta do escritório 3 vezes. Coloquei uma cadeira contra a maçaneta e voltei para minha cadeira. Liguei para a polícia para informar sobre um intruso. Quando não encontraram nada, um dos policiais murmurou que eu era um velho senil, dizendo que eu só deveria chamar em caso de emergência real.
Percebi então que eles não seriam de ajuda nenhuma. Fiquei nervoso ao sair naquela noite, preocupado com meus colegas e ansioso o dia todo seguinte. Mas, na noite seguinte, quando vi a coisa de novo nas câmeras do lado de fora, relaxei um pouco. Desde então, tenho sido mais cuidadoso ao trancar aquela porta. Espero que os outros guardas façam o mesmo. Na maioria das vezes, a coisa só fica me encarando pelas câmeras. Às vezes, faz aquele mesmo ritual de comer, seja com esquilos ou com lixo. É sempre muito perturbador. Não sei como, mas sei que ele sabe. Vejo pelas câmeras. É como se ele estivesse me provocando. Eu gostaria de chamar a polícia novamente, se ao menos eles pudessem ajudar de verdade. Mas sei que eles não vão. E sei que a maioria das pessoas não acreditaria nessa história. Faz um tempo, e não tenho mais as filmagens antigas. Não faço ideia de quanto tempo a equipe de segurança guarda as gravações. Essa parte do trabalho nunca foi minha responsabilidade. Mas saibam disso. Meus exames de saúde mental vieram todos normais. Eu não estava alucinando. Sei que não estou louco. Acho que isso significa que eu posso realmente estar em perigo toda vez que faço minhas rondas fora daquele prédio. Gostaria de perguntar aos outros guardas sobre isso, mas tenho medo de que achem que estou louco, e prefiro não fazer inimigos entre meus amigos e perder meu emprego. Não sei o que fazer, e definitivamente não sei o que é essa coisa.